Cristo. E que é o nosso tema, não fugiria do nosso tema, falar sobre a volta de Jesus, falar para os irmãos que muitas coisas já aconteceram, muitas coisas já estão acontecendo. Como o livro de Apocalipse é um livro misterioso, cada um tem a sua linha de pensamento. Tem aqueles que acreditam que Jesus volta antes, tem gente que acredita que Jesus volta no meio da tribulação, tem gente que acredita que é depois, e porque é um livro misterioso, né? Mas que todos no final acreditam na volta de Cristo, amém? E lá em 2016 ou 2015, 2016 eu fui estudar sobre esses mistérios, né? Em Gênesis fala que Deus criou o sol, a lua, as estrelas, e que eles são usados para tempos determinados e sinais de tempos. Eu achei isso curioso e repeti várias vezes lendo aquilo ali. Eu disse, rapaz, que interessante. E comecei a pesquisar na astronomia, não na astrologia. Na astronomia. A astrologia é para o diabo enganar o povo de Deus. A astronomia é para você entender que Deus se comunica com o seu povo através de astros. Amós declara a ursa maior e suas filhas, né? José declara que Adão foi um grande astrônomo, porque era lá que estava escrito a história de uma nação, né? No início de um povo. E tem tudo isso, como se movimentaram as constelações. Vocês sabiam que existe um planeta que teve uma rotação inversa que estava fazendo para se alinhar com aquilo que está escrito em Apocalipse capítulo 13, para ir para o ventre da constelação de Virgem, e que coincidentemente no dia que esse planeta sai do ventre da constelação de Virgem, é uma festa judaica que declara que é o último toque do chofar. Quem sabe o que é chofar? É um instrumento usado para a convocação de Deus e do exército. É Tecoá Redoá o nome dessa festa, que foi o último toque do chofar e que coincidentemente aconteceu, salvo me engano, 23 de setembro de 2017. A Jovem está dizendo, eu estou dizendo que está se cumprindo a palavra de Deus, e eu estou te dizendo que vem para Jesus por amor, não vem por medo, porque o medo não te segura, o amor te segura, o medo não. O medo, você vai tentar, daqui a pouco você desistiu. Medo de quê, João? Do inferno. Se você vai para Deus, o medo do inferno não vai. Mas se você vai para Deus por amor a Ele, meu amigo, você vai viver o melhor dessa terra. Amém? Amém? E aí, eu confesso para os irmãos que eu tenho todas as informações. Eu baixei site, eu acompanhei o site da NASA, porque os astrônomos do mundo inteiro estavam voltados para isso. Eu sei muito também sobre isso. Eu tenho um material vasto sobre tudo que aconteceu, sobre o nascer do grande rei. Estava lá. Uma pergunta, você disse, mas Joel, que marmota é essa heresia? Tá bom. Quando Jesus Cristo nasceu, o que foi que apareceu no céu? Como é que os reis magos sabiam que Jesus Cristo tinha nascido? Então, está respondido sua pergunta aí, você acha que é heresia. Porque Deus se comunica com a gente, está lá. Tanto é que Jesus Cristo diz assim, não olhe para as coisas da terra, olhe para as coisas que estão no alto, no céu. Para quê? Para você não se enganar. Porque vão dizer, não, mas isso já aconteceu há muito tempo. Sempre teve terremoto, sempre teve tsunami. Nessa intensidade não. Da forma que está aí, eu penso, não, é porque a comunicação está mais rápida. Tá bom. Eu estou ficando com a tua comunicação no teu celular e eu fico com da Bíblia. Amém? Isaías 53, eu quero falar hoje, fugindo totalmente, depois vou trazer para os irmãos, confesso que vou preparar isso aí,
Mas eu quero falar hoje sobre o plano da salvação. Mas por que, Jorge? Eu quero falar do plano da salvação. Porque a gente precisa salvar pessoas. Nós precisamos salvar vidas. Enquanto você está sentado aqui nesse lugar, enquanto você está sentado na poltrona da sua casa, assistindo a televisão, olhando no YouTube, olhando no Instagram, tem gente morrendo indo para o inferno. Tem gente morrendo indo para o inferno. E a única coisa que você precisava chegar para essa pessoa é falar para ela do amor de Cristo. E o amor de Cristo é simples. Nós complicamos. Nós dificultamos. Nós criamos uma barreira para as pessoas de que há uma dificuldade. Jesus Cristo, ele veio para salvar todos nós. A Bíblia diz: se crer com o teu coração e confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, tu serás salvo. Está escrito assim, é simples. Não é só isso, é só isso. E o resto? E o resto, o Espírito Santo de Deus fala, porque a palavra de Deus diz que quem convenceu do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, antes para desmontar qualquer barreira ou pilar seu, o projeto de Deus nunca foi te aceitar do jeito que você é. Eu quero logo quebrar e cair com as duas patas em cima desse pilar que o Satanás inventou para dizer que Jesus te aceita do jeito que você é. Isso é mentira do inferno. Jesus te aceita do jeito que você está. Vou repetir de novo. Jesus não te aceita do jeito que você é. Jesus, ele te aceita do jeito que você está. O pai do filho pródigo aceitou ele como ele estava? Amém? Aceitou? O que foi que ele fez? Mudou tudo. Porque do jeito que você está, para que Jesus Cristo ia morrer na cruz do Calvário? Qual é o sentido? Por que ele ia pagar o preço do pecado, das tuas dores, das tuas angústias, pagar um alto preço para trazer uma nova realidade para a humanidade, criar uma ponte entre o homem e Deus? Para quê? Se é do jeito que está. Diga assim comigo: Jesus não me quer do jeito que eu estou. Ele vai mudar minha vida. Diga, ele vai mudar minha vida. Então, para que Jesus iria? Para que morra quem você é, e para que possa nascer quem Deus sempre quis que você fosse. Vou dizer de novo: Jesus vem, Jesus morre na cruz do Calvário, ele paga um alto preço, para que morra juntamente com ele quem você é, e para que nasça em Deus sempre que ele quis que você fosse. Deus não te chamou para ser um derrotado, Deus não te chamou para ser um miserável, Deus não te chamou para ser um incrédulo, Deus não te chamou para estar atrofiado nas tuas angústias, na angústia da tua alma, nas âncoras e nas cadeias da tua mente. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser livre nele e para levar a liberdade aos cativos e oprimidos. É isso que Deus te chamou, é para isso que Deus me chamou. Ah, Joel, mas eu não sou especialista. Ótimo, porque se você fosse especialista, você ia dizer para Deus como é que ele tinha que construir uma arca. Noé não sabia construir uma canoa, nada. E aí Deus pega os não especialistas. É por isso que eu entendo que Deus criou tudo depois criou o homem. Viu, pastor Lúcio? Porque se tivesse criado a gente ia dar palpite. Não faça, não bota, deixa eu ver. Tu faz assim. Não, senhor, não bota assim não, não faz assim. Mas Deus é por aqui. Diz, não, mas só um jeitinho aqui para dar um. E aí, tá bom, porque aí vai. Livre arbítrio, não é assim? Foi isso que ele deu a Adão. Os que Adão foi se lascou. E lascou a gente junto. Não é verdade? Então,
não preciso ser especialista para viver o Evangelho, para propagar o Evangelho. Eu só preciso ser como Noé, disponível. O que é para fazer? Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Faz a tua parte e leva o Evangelho. Não fique inventando, mas eu preciso me preparar. Jesus já te preparou, porque tu é a prova viva que o amor dele é real. Amém? Então, por que tem um novo nascimento? O maior engano que temos ouvido é que Deus te aceita do jeito que você é. Não. Deus te recebe do jeito que você está. Ele quer te levar para um lugar para você se tornar aquilo que de fato você é. Deus te trouxe aqui hoje, trouxe aqui nessa noite, principalmente para essa senhora que está aqui na frente. Não sei que desde a hora que eu estou ali olhando para a senhora, eu digo: Deus te trouxe aqui para dizer que a senhora é filha amada dele. Não importa o resto. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que você é filho amado dele. Amém? Então, Isaías 53, vamos ter uma missão, né? Quem deu crédito à nossa pregação? E aqui se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante a Ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico da sua morte, ainda que ele nunca cometeu injustiça. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levaram sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Feche teus olhos, baixa a tua cabeça. Paizinho, abre o nosso entendimento para entender a tua palavra.
Muitas vezes a tua palavra parece difícil aos que leem, se apresentar aos nossos olhos e a gente busca entender. Mas hoje pedimos a Ti a sabedoria que vem do alto, para que Tu abra a nossa mente, tira toda dor do nosso corpo, toda dor de cabeça, todo desvio de olhar, todo desvio de pensamento. Leva nesse instante a nossa mente cativa aos Teus pés, para que possamos entender a Tua salvação e o Teu projeto para as nossas vidas e para a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então hoje nós vamos falar desse plano de salvação. E aí a pergunta que eu faço é: depois do fim, qual vai ser o seu destino? Qual será o seu destino? É um pensamento comum da gente imaginar que as pessoas boas vão para o céu. Isso é humano, né? Pensamento humano. Que as pessoas boas vão para o céu e que as pessoas más vão para o inferno. Isso até parece fazer sentido. A Paulo Jó está falando doideira. Tu não escuta o que eu vou dizer aí. Mas você já parou para pensar como é que vai funcionar isso na prática? Que nível de bondade me levaria para o céu? Qual é o grau de bondade que me leva para o céu? Que nível de maldade me leva para o inferno? A Bíblia diz que é preciso praticar o bem. Lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 17, diz: portanto, submetam-se à vontade de Deus. 17, desculpa. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. E revela as terríveis consequências da prática do mal. Abre em Gálatas 6, 7. Nós vamos viajar pela Bíblia porque eu quero fundamentar na palavra todo o plano de salvação, para que você entenda que Jesus Cristo, o nosso Pai Celestial, na sua palavra, nos ensinou que na Bíblia nós temos o caminho da salvação. Amém? Lá nós encontramos o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós. Jesus Cristo está nela, Ele é o Verbo. Amém? Então Gálatas 6, 7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Porém, nos ensina a palavra de Deus que não são as nossas ações que determinam o nosso destino. Aí tem gente que diz assim: rapaz, eu faço bem, não faço mal a ninguém, não bebo no fundo, não faço nada. Engabou que diz: rapaz, não faço nada. Pois é, não faz nada. Tu não faz nada, você também é do inferno. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E aí, como é que a gente vai fazer isso, Jó? Tem que avisar. Nós temos na Terra, acho que 8 bilhões de habitantes. Desses 8 bi, 2,2 são cristãos. Vamos tirar o ponto 2, vamos deixar só o 2. São 4 para você ganhar para Cristo, só 4. Se cada um desses cristãos... Sim, mas calma, são 4 cada um, 4 vezes 2, 8, meu irmão. Não é não? A conta não é essa não. Se eu multiplicar, se eu ganhar 4, se eu ganhar 4, todo mundo ganhar 4 aqui, a gente acelera o processo. Amém? Eu me senti agora de novo certo, pelo amor de Deus, pastor. Eu estava aqui comigo. Desculpa aí que é petista, viu? Mas porque... Aí o irmão fala assim, certo? Mas vamos lá. Então, se cada um ganhar 4, ligeirinho, Jesus Cristo volta. Porque ele só vai voltar quando o Evangelho for para pregar em todo canto. O que está acontecendo? Tu não está pregando o Evangelho. Falando aqui mais cedo com o pessoal aqui do Ministério de Arte, da mídia, de dança. O povo está sedento. Tem pessoas que entraram hoje nesse lugar aqui sedento por uma palavra. Você chegou aqui sedento por uma palavra de salvação, para que Deus transforme a tua vida e a tua família. Essa palavra está chegando ao seu coração, não tenho dúvida disso. Eu estava há uns 20 dias atrás em São Paulo, peguei um Uber e o cara achou que ia ficar com medo, porque era aqueles caras todo tatuado, né?
Mas acho que o bichinho está dando pica aqui, pastor. E ele começou a conversar comigo, conversar com ele. E eu comecei a falar de Jesus pro cara. O cara todo tatuado, até na cara dele tinha tatuagem, todo canto. E ele começou a se abrir, eu falando de Jesus, do quanto de salvação de Jesus para a vida dele. Daqui a pouco o cara começa a chorar. E ele foi me deixar distante. Ia visitar uma empresa distante de São Paulo. Ele foi lá me deixar e perguntou se podia me aguardar. Eu disse: pode, para levar de volta, né? E voltei falando do evangelho para o cara, e ele chorando de novo. Ele disse: quando chegou no trânsito, que parou, que estava engarrafado, eu disse: rapaz, tu quer mudar a tua vida hoje? Ele disse: quer. A Bíblia diz que aquilo que eu iniciei falando, se confessares com a tua boca e creres com o teu coração, tu serás salvo, tu serás salvo. Jesus é o Senhor, tu serás salvo. Agora, eu disse: agora. Mas aqui. Não tem canto, não tem hora não, Jesus está aqui, cara, nosso meio. Ele disse: pois eu quero. Eu disse: o que está falando aí, mas não feche seus olhos não, para ele matar o carro. E aí ele começou a repetir, chorando e tal, e confessou ao Senhor. E o que eu quero dizer com isso é que o campo só está esperando o agricultorzinho lá colher. Esse agricultor é eu e você. Se aquele fruto morrer, a culpa é sua. É sua. Porque você se acomodou. Você só se preocupou com você. Amar ao próximo como a ti mesmo é tirar você do comodismo e dizer ao seu vizinho que Jesus tem uma obra na vida dele. Olhar para o cara da frente e dizer: Jesus te ama, que a gente não diz. Que a gente não tem coragem de dizer para um empresário que Jesus tem uma obra na família dele. E olha, está lotado, chorando, desesperado, porque os filhos estão tentando se matar. Lotado. Porque estão aguardando a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, só ir falar: Jesus te ama. Vem viver esse Jesus, vem viver a graça. A graça, ela vai superabundar na tua vida, na tua casa. Vem viver essa graça que é Cristo. Mas a gente está acomodado. E quando a gente se acomoda, a gente atrasa aquilo que temos para viver, que é andar em ruas de ouro, andar com Cristo, ter e viver o governo de Cristo nessa terra. Então, por melhores que sejam as nossas atitudes, não existe salvação por conta delas. Isaías 64, 6 diz: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Então não vem dizer que você é o bichão. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Então, por incrível que pareça, essa é uma boa notícia. Aí eu digo: mas está notícia boa da onde? Ora, Jesus é especialista em transformar desgraça em graça. E para que a gente entenda melhor o porquê disso, é preciso falar sobre o antagonismo existente entre a vida e a morte. O Deus eterno é a fonte da própria existência, amém? Vou repetir: o Deus eterno é a fonte da própria existência, amém? Então, naturalmente, Ele é a fonte de vida. Naturalmente, Deus, o meu Pai, diga assim: o meu Pai é a fonte de vida. Então, Ele nos criou para seres, como seres essencialmente espirituais. Está em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, o homem e mulher os criou.
para que desfrutássemos de plena comunhão com Ele no Éden. Estão comigo? Então Deus criou um homem, Deus criou você, a mim, para que a gente desfrutasse algo no Éden. Se Adão não tivesse vacilado com Eva, a gente estava lá no Éden, todo mundo correndo, brincando, tal, todo mundo de boa. Então, Deus deixou claro ao homem que para não experimentar a morte era preciso permanecer na sua bondade. Como assim? Se Adão e Eva estivessem vivendo a bondade de Deus intensamente, que está escrito em Romanos 6,16. Romanos 6,16. Se permanecermos em sua bondade por meio da obediência, diz assim: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Então, você quer a morte? Escravo do pecado. Você quer a vida? Escravo da justiça. Quem quer a morte? Então, por meio da obediência, no entanto, no exercício da sua individualidade, do seu livre-arbítrio, e aí é o fantástico de Deus, porque se você quiser sair daqui agora e usar droga e se prostituir, você é livre. A porta está aberta. E essa porta estava aberta para Adão e Eva. Adão, eu te criei, mas está livre. Só faz uma coisa: não come disso aí não. Isso aí vai te levar à morte. E é um ditado que diz que avisa amigo. Deus era amigo de Adão e avisou. Mas o amor de Deus é tão grande que nos deixa livre para que a gente escolha. Então Deus deixa claro ao homem para que ele não experimentasse dessa morte. Então ele era preciso permanecer na sua bondade em meio à obediência. E aí, com o exercício dessa individualidade, o homem decidiu ser independente, que está escrito em Romanos 10,3. E ele decide ser independente de Deus. Quando decidimos a independência de Deus e tomamos por nossa força, por nossa atitude, o resultado é a morte. A consequência natural é a morte espiritual e a morte física. Física. A morte espiritual descrita em Gênesis 2:17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Então, espiritualmente, Adão morre aí. Fisicamente, Gênesis 5, de 4 a 5, por favor. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. E isso foi diminuindo. E a gente está vivendo hoje. O papai é 120, né, papai? Amém. Glória a Jesus. A morte existe porque o homem pecou e se separou de Deus. Em João 15, 5 a 6, em Colossenses 1, 21. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E aí se separa de Deus e abandona a única fonte de vida que era Deus. Deus era a fonte. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus era a fonte de vida. Amém? Quantos creem que Deus é a fonte de vida? O pecado afasta Adão de Deus. Ele saiu de perto da fonte e morreu. Quer viver igual um defunto? Se afasta de Deus. Quer ter vida e vida em abundância? Se afasta
aproxima dele, se encharca dele, seja cheio dele, seja cheio ao ponto de transbordar, para você transbordar a vida. A partir da queda, nós descendentes de Adão nascemos maus, pecadores e carentes de redenção. O homem está morto espiritualmente, e qualquer esforço para se aproximar de Deus, mesmo que por meio da religião, não resolve problema nenhum. É por isso que o cara procura macumba, candomblé, espiritismo, o evangélico, a universal, tudo. Você está procurando tudo. E você só encontra em quem? Só em quem? Já não está dizendo que é para ser evangélico, não. Eu estou dizendo para você ser Cristo. Porque a religião pura e imaculada é ajudar os órfãos e as... Está escrito assim. Eu estou dizendo a você que desmanche o pilar da religiosidade da sua vida e se encha de Jesus. Seja cheio de Cristo e por amor a Ele, e você vai transbordar vida para outras pessoas, inclusive para a sua casa. Amém? Então, a partir da queda, nós descendentes de Adão nascemos mal, pecadores, carentes de redenção. O homem está morto espiritualmente, e qualquer esforço para se aproximar de Deus, mesmo que por meio da religião, não vai fazer mudar nada disso, nem por si mesmo, nem pelos outros. Nenhum pagamento, promessa, sacrifício, andar daqui para Canidé, daqui para não sei aonde, de joelho, e voltando, se arrastando, sendo puxado pelo carro, por jumento, não vai resolver. Não vai resolver. A única coisa que resolveu foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele pagou o preço, ele foi moído, a carne dele foi moída por mim. E eu só preciso crer e confessar com a minha boca que Jesus é o Senhor da minha vida. É fácil, querido, é fácil, querida. Se você sair hoje daqui desse lugar entendendo isso, você vai entender que o Evangelho é simples. Jornal, a pessoa é muito complicada. Amém. Deixa o Espírito Santo fazer o trabalho dele, não faz por ele não, deixa quieto. Essa briga aí é briga entre o Espírito Santo, a alma, a carne e os demônios que operam para destruir uma vida. Mas na hora que ele abrir a boca e dizer, eu abro o meu coração para o Senhor, e ele entrar, ele sai arrepiando tudo. Aleluia! Ele sai mudando as coisas do lugar, ele levanta os tapetes, tira as poeiras, tira as bagagens velhas que tem travado a sua vida, que tem prendido a sua vida, âncoras de 30 anos atrás, que está travando você para viver hoje uma eternidade. Hoje uma eternidade. Dá um exemplo para os irmãos. Estava numa palestra e tinha uma mulher, foi falar na palestra lá, do palestrante, uma mala cheia de coisas que ela tinha levado para essa palestra, que ela, 10 anos atrás, tinha começado um negócio, esse negócio quebrou, e ela estava com essa mala ainda, sei lá, tinha lá 8 mil reais, 6 mil reais de mercadoria nessa mala, e ela ia com essa mala para todo canto, porque tinha servido. E ela perdeu 10 anos da vida dela arrastando essa mala, porque tinha 6 mil. Agora tu pega aí, faz uma conta aí, que tem uma calculadora, por favor. Pega 10 aninhos aí, multiplica por 365 para mim. Dá quantos? 365? Olha que a Dilma está aí, viu? Bora! Pega agora, pega 10 mil contas e divide aí, por favor, meu irmão. Para dar quantos centavos dá por dia? 36 centavos por dia, meu irmão? É isso mesmo? Pois é, ela estava presa por causa de 36 centavos no dia. E tu está preso no teu pecado, na tua angústia, porque não sei quem, há 10 anos atrás, 15 anos atrás,
te feriu, te traiu, te roubou, te machucou. Conta aí, divide por dia o que tu perdeu. Porque tu está ancorado nisso. Tu está ancorado em centavo de migalha de nada. E tu puder dizer, está perdoado em nome de Jesus, vai para lá e eu vou embora seguir para frente. Mas tu está preso lá 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos atrás. E o diabo te puxando aqui, tu não está vivendo o novo. Tu não está vivendo a promessa. Tu não está caminhando de glória em glória para entender que lá, chegando lá é a tua coroa. Chegando lá é a tua coroa. Os 36 centavos travou 10 anos da vida dessa mulher. O que tem travado a tua vida, querido? O que tem ancorado a tua vida para tu viver Cristo na plenitude da palavra, Cristo. Então, no entanto, no exercício da sua individualidade, o livre-arbítrio, o homem decide ser independente. O resultado natural imediato foi a morte espiritual dele. E como consequência, a morte física. Nenhum pagamento, ou promessa, ou sacrifício pode mudar isso. Nem por si mesmo, nem pelos outros. Nenhum pagamento, promessa ou sacrifício pode reverter sua morte espiritual. Para que houvesse qualquer possibilidade de reconciliação entre Deus e os homens, era necessário, ou eram necessários, que a intenção, ação e provisão partisse do próprio Deus, da própria fonte da vida. A ação parte dele. E a melhor notícia que o mundo já recebeu é que sim, Deus agiu em favor do homem. João 3,16 e 17 declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio te julgar. Ele vai julgar, mas ele não veio. Ele vai. Vai haver o julgamento. Jesus está aqui hoje, nesse lugar, para te salvar. Não é para condenar pelo que tu fez, tu deixou de fazer, o que tu está pensando em fazer. Jesus está aqui hoje para dizer: filho, vem cá, vamos mudar a tua história. Vem caminhar comigo. Vem usufruir da fazenda. Oh, que coisa maravilhosa. De acordo com a Bíblia, a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediadora de Jesus Cristo. Está lá em Romanos 10, 9. Está em Atos 16. Está em 1 Timóteo 1,15. Está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Está em Hebreus 7, 25. Mas vamos para 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você, olha o código lá, se eu posso confessar por ti? Posso? Mas se você confessar, só é confessar, varão. É o orgulho que está te barrando? Por causa do orgulho tu não quer viver coisa nova? Uma nova história, uma nova vida dele? Se você sair daqui confessando que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, tu é salvo. Não tem outra coisa, não tem outro caminho, não tem zoado, você tem que ir para não sei aonde, você tem que se ajoelhar, sair se arrastando, sendo arrastado, se choque, não precisa disso. Ele já fez isso por mim, por você. Ele já levou uma cruz pesada, ele já colocou espinho, uma coroa de espinho sobre a sua cabeça, ele já foi triturado, olha, os chicotes entravam na carne dele e puxavam literalmente a carne. E ele resistiu quando a carne dizia: não dá, não dá, não dá. E ele olhava para Macilene e dizia: dá sim, dá. Aí a carne dizia: não dá, não dá, não dá. Olhava para o Nena e dizia: dá sim, dá sim. Aí a carne dizia: não dá, está doendo, não dá certo. Aí eles olhavam para a vozinha Salete e dizia: dá sim, é por ela eu vou.
Então, quando falamos em Jesus, não estamos nos referindo simplesmente a alguém bom, sábio, influente, que veio há muitos séculos atrás. Estamos falando do próprio Deus, que assumiu a natureza humana. E o Verbo se fez carne. Quem era o Verbo era Deus, e ele estava com Deus. Joel, o que é isso? Colossenses capítulo 1, versículo 15, Colossenses capítulo 2, versículo 9, João 1, Filipenses 2, 5 a 6, está tudo baseado na palavra. Sendo Deus, Jesus se fez homem e foi em tudo semelhante a nós. Tudo. Porque ele precisava pagar algo. Essa conta tinha que ser paga. Ele precisava vir e cumprir toda a lei sem transgredir nada. Para que a conta fosse paga, ele tinha que cumprir a lei e não poderia transgredir nada. Com exceção do pecado, Jesus foi semelhante a nós, com exceção do pecado. Isso está em Hebreus 2, 14 a 18, em Hebreus 4, 15. Joel, por que tu está falando versículo para cada frase que tu está falando? Porque eu quero fundamentar para você que na palavra você encontra a solução para a tua vida. Lá para Cristo. É só tu levar para casa e ler. É só tu baixar um app e ler. Que está escrito: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, ou seja, ele se torna carne e participa dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Ele precisava se tornar igual a mim e a você, para derrotar o diabo, para tomar dele a chacão. Vem cá, dê para cá. Você não tem mais direito, não. Você transgrediu. Porque o pecado, o salário é a morte. É assim que está escrito? Ele não tinha pecado, então ele não era para ter morrido. A morte vacilou. Ela transgrediu uma lei imutável. Quando transgride uma lei imutável, ela perde o direito. E aí ele pegou para cá, agora não tem mais morte, não. Em mim agora tu tem vida, só vida em abundância. Em mim tu não tem morte. Em Cristo não há morte. A palavra de Deus diz que os seus dormem, não morrem. Tu sabe disso? Mamãe, se eu morrer, mamãe, eu vou dormir, eu não vou morrer. Todo mundo está lá chorando, eu não morri nada. Eu vou estar dormindo um sono bom, só esperando a trombeta soar e ele me chamar. Fico com medo não, meu filho. Se assuste não, sei que você já fica meio. Aleluia. Então, em sua perfeita natureza humana, Jesus vivenciou sentimentos, emoções, vontades humanas. A Bíblia diz que ele ficou cansado. João capítulo 4, versículo 6. Jesus cansou, meu irmão. Quantos estão cansados? Levanta a mão. Cansado, né? Rapaz, estou cansado, eu estou bem. Quantos já cansaram? De quantos já cansaram? Tem gente que nunca cansou, amém, meu irmão? Jesus abençoe sua vida. Você permanece assim, divide esse gás aí com a gente. Porque havia ali um poço de Jacó, Jesus. Então ele cansou da viagem. Tem hora que você cansa. Tem hora que a gente cansa de falar evangelho. Quem está falando com o cara, rapaz, se converte. Tem hora que cansa. Mas não desiste. Toma uma águazinha, engole aí o orgulho e continua. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 2, que ele teve fome. Quem está com fome? Eita, aleluia, está com fome. Já cansando bom, né? Tem cantina hoje, não? Tem cantina hoje? Tem não? Mas tem um sanduíchezão ali baratinho na Paquerana, viu, Paulinho? Aleluia, glória a Deus. Então, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve
Então ele teve cansaço e ele teve fome. Amém? A Bíblia diz também em João, no capítulo 19, versículo 28, que ele teve sede. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus diz: tenho. Quem está com sede aí? Está com sede? Segura um pouquinho, sabe? Agora nós estamos terminando, viu? Amém. Esteve sujeito à dor. Quantos estão com dor? Com algum tipo de dor no joelho, nas costas? Eita, meu irmão, aqui é um a um, né, Ricardo? Rapaz, lá abrindo aqui um parênteses, na célula da gente, casais, a gente chegava lá para falar, começava a conversar, daqui a pouco, estou com a dor aqui, outro dizia que está com dor aqui, o outro dizia que está não sei o quê. Aí o Ricardo disse: estou me sentindo na UPA, meu irmão. Amém. Mas Jesus teve dor, viu, Ricardo, também? Não estava na UPA não, viu? Então, João capítulo 19, do 1 ao 3. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele, vestiram com uma capa de púrpura, e chegando-se a ele diziam: salve o rei dos judeus, e batiam-lhe no... Já levou um tapinha no rosto, irmão? Um morrinho? Não? Pancadinha, dói, e enfiar um espinho no couro aqui. Pisou no espinho, só um. Aqueles cartozinhos na praia, de vez em quando, dava um vacilo e... Aquilo ali é benção, né, irmão? Ali dá para ir para outra, tá? Pois é, Jesus sentiu essa dor. Então, a angústia, Lucas capítulo 12, versículo 50. Mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado, até que ele se realize. Quando está angustiado, lembra que Jesus também teve, cara. Jesus passou por isso. Mas ele venceu o mundo, amém? Ele venceu o mundo. E aí ele diz: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí a morte, em Lucas 23, 46, 47, que a morte vacilou e ele tomou a chave da morte. Então, uma vez que a morte é uma consequência do pecado, que está escrito em Romanos 6, 23, e Jesus não tinha pecado, que está escrito em 1 Pedro 2, 22, a sua morte foi substitutiva. Ou seja, Jesus tomou o nosso lugar e carregou os nossos pecados na cruz, e aí ele foi lá e pegou a chave da morte. A injustiça feita a ele tornou-se a nossa justiça. A injustiça feita a ele tornou-se a nossa justiça. Que está escrito em 2 Coríntios, no 5, capítulo 5, versículo 21. Então, da mesma forma que Adão era o representante da humanidade, quando pecou, Jesus Cristo nos representou diante do Pai, quando entregou a sua vida a nosso favor. Tem representante melhor, meu irmão, que Jesus? Ele foi lá e representou com força. Aí ele declara: Pai, está consumado. Mas antes de declarar está consumado, tem um negócio espetacular que Jesus faz. Que mesmo na morte, na angústia, na dor, no peso que ele estava lá, ele não mudou quem ele era. Como é que tu sabe disso, Joel? Tinham dois do lado dele, não tinha? E lá ele se compadece de um. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus foi para a cruz do Calvário para quebrar, sal, e lá na cruz ele ainda salvou. E aí ele olha para o pai e diz: Pai, perdoa toda essa moçada aí, porque eles não sabem o que estão fazendo, não. Eu estou ajudando eles, eles estão me atacando. Mas perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então, independente da circunstância, nem diante de Judas, nem diante dos homens que estavam o matando, nem diante daqueles dois pecadores, Jesus muda quem ele é. Jesus é o eu sou. Eu sou e acabou. Não importa. Não importa a circunstância. O que quer dizer com isso, Joel? Não importa o que tu fez. Ele é o eu sou. Ele está aqui para te salvar. Não importa onde tu está. Não importa o que você está pensando em fazer com a sua vida. O que importa é que ele está aqui hoje para dizer: filho, chega junto que eu te salvo. Então,
Da mesma forma que Adão era o representante, Jesus é o nosso representante. Além disso, a natureza divina de Cristo, apesar de imortal, teve um papel essencial na redenção. Eu estou terminando, viu, moçada? Pois proporcionou o único e eterno sacrifício. Pessoal do louvor quiser vir, pode vir para cá. Hebreus 9, 12 e 28 fala sobre isso. Dando possibilidade de redenção a todos os seres humanos, mesmo aqueles que já haviam morrido há muito tempo, como Adão, Abraão e Moisés. Jesus morreu também por eles. Que fantástico! Que fantástico! Onde é que está isso, Joel? Hebreus 9,15 e Romanos 4,3. Hebreus 9,15 e Romanos 4,3. Está que Jesus também havia morrido por Abraão, por Adão, por Moisés. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados. Para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira. Então, Jesus saiu salvando, foi todo mundo. Ele passou, foi a regra, mas todo mundo para o céu. Só tem que se alinhar com ele, amém? Então, Atos capítulo 2, versículo 24 diz: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Depois disso, subiu aos céus, assentou-se à direita de Deus e retornará no futuro para julgar a humanidade. Ele veio primeiro para salvar e agora ele vem para julgar. E estabeleceu o seu reino. Todo o plano de salvação foi preparado por Deus desde a eternidade. Além de promover o sacrifício que está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 2, Deus também revelou a maldade que há em nós e nos deu a fé necessária, que está escrito em Efésios no capítulo 2, versículo 8, para crer em Jesus e receber o seu perdão. Efésios capítulo 2, versículo 8, coloca aí para mim, por favor. Capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio e isto não vem de vocês, é dom de a já não tenho fé, pede a simples. Não tenho fé, peça a Deus e Ele vos dará. Então, para quem Jesus recebeu o seu perdão, por essa razão é que não somos salvos pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez. Nada vem de vós, mas tudo vem dele. Somos salvos pela sua graça por meio da fé. O seu sangue derramado na cruz mostrou o alto preço pago pela nossa vida. O nosso papel, o seu papel hoje, se liga, é entregar a Cristo o que foi comprado por ele. Já viu o que foi comprado por ele? Você. Ele te comprou. Mas ele dá um livre-arbítrio para você escolher. Quer se entregar para mim? Vem. E para fazer essa entrega e receber a salvação, a Bíblia ensina que é preciso confessar com a nossa boca que Jesus é o Senhor e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Mesmo que possa parecer que algum mérito humano nessa condição, ela é fruto de uma convicção interior proporcionada por Deus. O Espírito Santo é quem nos conduz ao arrependimento. Joel, quem me conduz ao arrependimento é o Espírito Santo. Então eu só preciso decidir hoje, só preciso decidir, querido. O restante quem faz é o Espírito Santo. Em João 3, no versículo 3 até o 6 diz: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos olha para Jesus: mas como é que pode um homem nascer de novo, Jesus? E ainda sendo velho, pode porventura entrar e retornar ao ventre da sua mãe? E aí Jesus responde: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Feche teus olhos, baixa a tua cabeça. Eu queria que você fizesse uma oração comigo nesse instante. Em nome de Jesus. Diga comigo assim: Senhor Jesus. Fala comigo: Senhor Jesus. Nessa noite, eu confesso com a minha boca e creio em meu coração que Jesus é o Senhor. Eu entrego a minha vida, a minha história nas tuas mãos, para viver em ti uma nova história. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e me recebe em teus braços nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você que orou, primeira vez que você faz essa oração,